Estou aqui para mais um vídeo que nós vamos conversar sobre a nossa Bolsa de Valores, neste segmento de vídeo chamado Toques da Bolsa, que chega ao vídeo de número 94. Sempre que aparece o ponto de interrogação e o ponto de exclamação, é porque eu trago aqui para o vídeo colocações, perguntas que foram feitas por aqueles que nos ajudam a construir o canal. E no caso específico de hoje, nós estamos falando sobre preços tetos, até onde comprar uma ação. Vamos dar uma olhada no que foi colocado pelos nossos integrantes do canal e que nos ajudam a fazer o canal se desenvolver. Eu vou começar aqui com Tab e Rafa, que ele faz a seguinte colocação. Está se referindo aqui a um vídeo que nós fizemos sobre Caixa Seguridade. Ele diz: o meu preço médio é R$ 10,61. Vale a pena comprar Caixa Seguridade até quanto? Claro que não existe uma resposta plenamente definitiva, porque, na minha visão, pelo menos, é necessário que a gente compreenda tudo o que ocorreu com Caixa Seguridade, não só com Caixa Seguridade, mas com qualquer empresa. É importante conhecer o histórico, o projeto que tem por trás, e assim a gente começa a olhar para o preço teto e começa a ter alguns sentimentos até onde a gente pode ir e o quanto isso pode retornar para nós em termos de resultado. Apenas para iniciar o raciocínio, eu sempre acompanho os IPOs que acontecem na Bolsa de Valores, porque isso vai me dando uma referência do que eu posso esperar na Bolsa do ano seguinte. Se tem muitos IPOs, a Bolsa está muito pujante. Significa que pode acontecer de empresas ruins estarem sendo vendidas a preços que estão acima da média de outras empresas melhores no mercado. Então isso às vezes sinaliza a possibilidade de um decréscimo na bolsa, que é mais ou menos o que a gente está vendo acontecer, já que os últimos IPOs aqui mais consistentes aconteceram no ano de 2021. Mas agora, indo para a resposta, que é com relação à Caixa Seguridade, veja que eu já deixei marcado aqui, Caixa Seguridade entra no mercado, deixa eu pegar aqui uma marcação boa para a gente poder acompanhar, Caixa Seguridade entra a R$ 9,67 no mês de abril de 2021, e quando eu fazia o vídeo ela já estava cotada a R$ 8,91. Então a gente começa a ter uma noção de preço para a Caixa Seguridade lá na sua origem. E atualmente, Caixa Seguridade, ao tempo do vídeo, fica cotada aqui a R$ 10,95. Mas é importante a gente saber que logo em seguida do IPO ela ficou ali oscilando nos R$ 8,00, chegou a bater lá em 2021 nos R$ 10,50, caiu bastante. Nós compramos aqui perto dos R$ 6,92 e atualmente veja que ela está batendo no seu pico aqui, em torno desses R$ 10,95 que nós estamos falando. Ela até já teve quase perto dos R$ 12,00 no mesmo dia. Mas evidentemente que pelo pouco tempo, isso pode acabar escondendo o que poderia ser um histórico de pagamento de proventos. No primeiro ano, lá em 2021, no segundo semestre, a companhia pagou 24 centavos. Então eu decidi multiplicar esse valor por 2 para contar o ano inteiro, já que a Caixa Seguridade faz pagamentos semestrais. Vai mudar o ano que vem, passará a ser trimestral aparentemente. Depois, no ano seguinte, em 2022, pagou 65 centavos e agora pagou R$ 1,00. Claro que isso aqui estimula muito as pessoas a compra, já que elas olham para o provento imediato, do ano imediato. A gente prefere olhar o tempo como um todo. Além disso, teve um grande operador do mercado e também influenciador do meio digital que acabou comprando quantidade expressiva de Caixa de Seguridade, ainda quando o preço estava mais baixo. Isso aí também estimulou muita gente a vir ao mercado. Para esse R$ 1,00, veja que o nosso preço teto aqui, ele ficou a R$ 16,67. Porém, se a gente fizer a média, incluindo o ano de 2023, já contando como dividendo pago, na média a companhia veio pagando nos últimos 3 anos 71 centavos, isso aqui em valores estimados, uma vez que a gente não sabe direito como foi o ano de 2021. Para isso, nós temos aqui então um preço teto de R$ 11,88. Uma outra informação é que nós vimos os balanços de Caixa Seguridade desde o ano de 2019. E a gente viu que a receita da companhia ela veio crescendo aqui 24,86% em média ao ano, o que é muito expressivo, da mesma forma refletindo
o seu lucro em 21,53%. E assim tem várias maneiras de nós olharmos para esse preço teto, em função dos proventos pagos neste último ano, R$ 1, o que dá aqui então um preço teto de 16,67. É uma visão mais otimista. Será que se repetiria esse R$ 1 no ano de 2024? Essa é a pergunta. Por outro lado, na média, veja que ficou aqui em R$ 11,88. Será que seria tão baixo assim, nesses 71 centavos para o ano de 2024? Mas também é possível nós chegarmos a uma média destes, desses dois valores, o que daria aqui R$ 14,27, que seria um valor intermediário. Uma outra forma bastante interessante de olharmos para esses resultados, ou termos um preço teto com base no total dos resultados, é nós partirmos, vou deixar marcado aqui só para ficar mais fácil para você, é nós partirmos aqui do valor do IPO da companhia. Então a gente está reportando ao ano de 2021 e a gente sabe que o lucro líquido cresceu ali 21%, vamos botar para baixo para sermos bastante conservadores. Então nós podemos multiplicar isso aí duas vezes por 1,21 e multiplicar de novo, então, né, por 1,21, que seria o crescimento em função do crescimento médio composto da companhia sobre o preço de entrada no mercado. Então veja que aqui também ficou ali próximo dos 14. O que isso aí indica para nós? Que um valor aqui entre 11,88, bem conservador, e 14,01 parece razoável. Eu não compraria acima dos 14 e eu acho que ali um 13 alto você pode olhar de acordo com o que for apresentando de resultado nos resultados trimestrais, né, trimestre a trimestre. O que dá um indicativo interessante de que esse preço médio aqui, 10,61, realmente ele é bem interessante. Ao preço atual, aqueles 10,95, parece que a empresa está se oferecendo e, de repente, aí estão sendo mostradas as oportunidades. Então, para o interesse aqui do canal, se baixar ali para 10,50, com certeza nós voltaremos a fazer novos aportes. E agora, olhando aqui para essa questão que foi colocada pelo Edson Paina, que é o seguinte, na parte aqui que eu achei bastante relevante, ele pede assim, ó, se possível, gostaria de um vídeo com os preços tetos de todas as ações da carteira aberta, a carteira aqui do canal. Porque ele tem um entendimento aqui, né, que como a carteira dele é semelhante, aqui eu utilizo aqui no canal, seria útil para ele na medida que eventualmente ele tem alguma dificuldade aqui na hora de fazer o ajuste dos seus preços. Aqui eu imagino que está falando dos preços tetos. Então eu preparei esse documento aqui, ele é baseado naquela planilha que eu utilizo, bem simplificada, para os múltiplos. E aqui você vai ver que eu tenho algumas empresas, não necessariamente todas as que estão ali, mas aquelas que eu entendi como mais relevante. Todas as que fazem parte da carteira do canal estão aqui. Então você vai ter aqui ó, o preço da ação dividido pelo lucro líquido por ação, o PL. Você vai ter o preço da ação dividido pelo valor patrimonial por ação, que seria o PVPA. O preço teto, que é aquele mais conservador que eu utilizo, e como está atualmente, em função do preço do último que foi levantado, o dividend yield pago pela companhia. Então, eu vou deixar disponível, vou deixar o link na descrição desse vídeo, você clica ali e verifica. Não é uma recomendação, não é uma referência, você precisa entender tudo que passa na minha cabeça, por isso que a minha questão com relação ao segundo levantamento, eu tive que explicar todo o primeiro. Você veja que tem toda uma questão subjetiva, que eu avalio o passado, o projeto, os preços projetados, o preço em função dos dividendos já pagos, e com isso eu vou mais ou menos entendendo, olha, se eu ficar por aqui, eu tenho uma margem de grande seguridade. E normalmente dentro dessa margem eu jogo mais para baixo ainda, porque eu gosto de uma posição extremamente conservadora, que é o que faz lá no final das contas que eu durma tranquilo com as ações que eu coloco na carteira. E para finalizar a colocação aqui do jovem e aposentado,
que eu achei bastante interessante, porque neste vídeo que eu fiz, eu comentei sobre fundos de investimentos imobiliários. Então ele tem uma ideia parecida com a que foi colocada no vídeo, de ter fundos de investimentos imobiliários e substituindo por ações aqui na medida que se vá se sentindo confortável, e aqui eu quero dizer até confiante, com relação à a renda gerada por ações. É necessário aqui também, segundo ele, né, mudar a cultura de renda mensal, que eu acho isso aqui um fator importante, já vou comentar, e saber administrar de uma maneira que você tenha o seu rendimento anual, que muda bastante. E aí, por fim, é o processo de substituição que ele menciona aqui, dos fundos de investimentos imobiliários, você tem e vai retirando gradativamente da carteira. O que eu tenho para dizer aqui, eu só quero reforçar, porque aqui na carteira do canal já teve fundos de investimentos imobiliários também. Por que isso? A ideia é que quando você adquire ações, veja que a gente falou aqui de empresas que pagam trimestralmente, empresas que fazem pagamentos semestrais, tem empresas que fazem pagamentos anuais e tem empresas que fazem pagamentos mensais, bancos como Santander, Bradesco fazem isso, e tem empresas que fazem pagamentos quadrimestrais. Dependendo do que você tem na carteira, você não recebe todo mês. Então, a ideia de um fundo de investimento imobiliário é que tem no mercado de renda variável uma alternativa que dá uma renda mensal. E com isso você pode comprar novas cotas de fundos de investimento imobiliário ou comprar ações. E às vezes equilibrar essas duas compras, porque você vai vendo o resultado das ações à medida que elas vão dando o resultado para você. O que tem aí de relevante que eu entendo? É porque fundos de investimentos imobiliários, claro, a gente está tratando de imóveis. Imóveis, o padrão construtivo no Brasil não é grande coisa. Você sabe disso à medida que você viaja para países onde tem o padrão construtivo ajustado. Imóveis, eles entram num processo de degradação muito rápido. Se, por exemplo, eu moro em casa, uma coisa que acontece com muita frequência é a criação de vegetais sobre partes de concreto. Aquilo vai tomando conta da sua casa, gera infiltrações, tem o padrão construtivo, às vezes ele tem problemas, tem a chamada infiltração ascendente que vem do solo, degrada. Você está sempre num processo de manutenção, isso aí tem um custo muito elevado. Mas assim como acontece com a sua casa, também acontece com os imóveis que fazem parte da sua carteira. Então, só isso aí já é um custo em si. O imóvel, desde que você compra, ele começa a se degradar e precisa fazer essas manutenções constantes que geram custos. Além disso, você tem também os custos de administração, que é parte do seu bolso que sai, e também tem as vacâncias, dependendo de como é tratado o imóvel, por exemplo, em locação. E você também deixa de receber. Mas, se você fizer boas análises, você terá fundos mais sólidos, da mesma forma que você tem ações mais sólidas. E à medida que você começa a comprar as ações, você começa a verificar que as empresas são muito mais consistentes que os imóveis. Mas isso leva tempo, leva um tempinho até você adquirir essa interpretação e esse entendimento. E aí, depois, é uma parte bem mais avançada, isso aí deve acontecer aqui no canal também, você deixa de fazer cômputos mensais, aí está a importância do fundo de investimento imobiliário, e as ações, elas levam você a fazer um cômputo anual. Então, ao invés de você trabalhar agora com receita e despesa, porque a renda mensal, ela força você a isso, você começa a trabalhar com fluxo de caixa. Ou seja, você recebe o anual, separa para o ano seguinte, o que vai fazer parte das suas despesas, e você vive dentro daquele patamar. Lhe dá mais confiança e dá mais regramento na administração do dinheiro. O restante, você compra novas ações e o que sobrar lá no final do ano, você também compra novas ações, você vai aumentando gradativamente a sua renda de forma anual, porque você está comprando, não é porque a empresa está lhe pagando mais em termos de proventos, não, mas é porque você adquiriu mais ações dentro da sua carteira. E assim gera esse efeito bola de neve e você tem, então, não só a liberdade, a ideia da liberdade financeira, mas também da prosperidade, você crescendo conforme evolui a sua carteira.
E essas foram as colocações para o nosso vídeo de hoje, tentando aí trazer para você, compartilhando os entendimentos e conhecimentos que a gente veio adquirindo ao longo do tempo e também daqueles que nos ajudam a construir o canal, que tem entendimentos muito interessantes e que nos ajudam, lá no final das contas, a conduzir a nossa carteira e melhorar as nossas tomadas de decisão. Dito isso, vou ficando por aqui, me despeço de você e deixo, como sempre, o meu grande abraço!